Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Hoje vamos continuar o estudo do Evangelho, estamos no capítulo de número 14 e nós vamos ver o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Mas antes de iniciarmos esse nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos espirituais aos céus, orarmos. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, rogamos ao teu coração generoso que nos auxilie neste momento. Ampara-nos o propósito da divulgação do teu Evangelho, dos teus exemplos, do teu amor. Que teus mensageiros do bem nos inspire o estudo de hoje. E de nossa parte, Senhor, possamos nós vibrar pela paz, pelo bem e pela harmonia, não só desse ambiente como do nosso planeta. E por isso, em conjunto, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos fala o Evangelho. E vieram à casa, e concorreu tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque lhes diziam, ele está fora de si. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava ele sentado à roda de um grande número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. No que Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. Como seria bom se dizermos que lá em casa, na nossa família, temos um lar. Ao tratarmos desse importante assunto, pretendemos estabelecer paralelos que venham a esclarecer a realidade exata de cada termo, devido a algumas vezes nos confundirmos, trocando uns pelos outros. Se não, vejamos. O que é a casa? A casa é a habitação, o cimento, a madeira, tijolos e móveis. E o que é a família? A família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável para reparação e crescimento. Independente do tipo de família que temos, vamos observar a importância dessa instituição. E o que é um lar? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então a dedicação, renúncia, silêncio e até zelo, e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que se unem pela afeição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. Sob essa ótica, podemos então ter uma casa, uma família, mas não termos um lar, se ali não há entendimento. Allan Kardec inicia seus comentários lembrando que certas palavras pronunciadas por Jesus parecem estranhas e até mesmo contraditórias aos seus próprios ensinos. Realmente, essas parecem contradizer toda a sua bondade, toda a sua benevolência para com todos e com toda a sua doutrina que tem por base o amor e a caridade. Necessário se torna então analisá-la dentro do contexto global da mesma. Em realidade, Jesus colocava sua missão acima de tudo. Nessa passagem de sua vida, apenas aproveitou a situação para esclarecer que antes de qualquer parente biológico, somos todos irmãos na paternidade divina, nos falou Kardec. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos e de pensamentos, também de ideias, e não os laços de sangue. Ainda no Evangelho, destacou assim a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que o Espiritismo tornou bem compreensível com as leis das reencarnações. Não houve indiferença ou desprezo em relação à sua mãe ou a seus irmãos, apenas destacou a irmandade de todos os filhos de um mesmo pai. Allan Kardec. Os Evangelhos falam um pouco da vida familiar de Jesus. Kardec escreve que não havia afinidade entre eles. Cita as palavras do Evangelho de João no seu capítulo 7, aspas, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. No momento da cruz, talvez o mais difícil de sua passagem pela terra, Jesus demonstrou os seus cuidados e sua solicitude e seu amor em relação à sua mãe, conforme está no Evangelho de João. Vamos citá-lo. Vendo Jesus sua mãe junto dela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho.
e depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Parece-me nesse texto, mais uma vez, o ensino sobre a família espiritual formada pelos laços de afinidade de um amor, uma vez que ele não diz ao seu discípulo: cuide de minha mãe, e a ela, meu discípulo cuidará de ti. Não, ele diz: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Aprendamos com esse exemplo a sermos irmãos, pais, mães de qualquer um, no momento em que alguém estiver necessitado de um irmão, de um pai ou de uma mãe. Está no Evangelho. Quando Jesus questiona os presentes sobre quem seria sua mãe e seus irmãos, com toda certeza não foi no intuito de menosprezar os seus, mas sim de dilatar e ampliar a nossa visão com relação à imensa família humana que de fato nós somos. Assim, esses espíritos que se conglomeram através da família carnal, além de obedecerem à lei de afinidade, aquela que se define pela similitude no campo das virtudes, dos sentimentos, dos laços de afeto, do pensamento, unem-se também em decorrência da justiça divina, pois é através do convívio entre os seres deste seio parenteral que se dará a quitação de parcelas da grande dívida que nós, espíritos imperfeitos que somos, vimos acumulando uns em relação aos outros. É dentro do cenário familiar que teremos a oportunidade de extirpar as duas grandes chagas que trazemos no nosso interior, como nos fala a questão 785 do Livro dos Espíritos, que são o orgulho e o egoísmo, assim como de lapidar e despertar virtudes latentes, dons e até mesmo sentimentos adormecidos. Daí a responsabilidade daqueles que se propõem a trazer um espírito para o plano carnal, sabendo que o ato vai muito além da simples procriação, da gestação de um corpo físico, sobrepondo a essa ideia meramente reprodutiva a importância do fortalecimento das bases familiares, da educação intelectual e principalmente da educação moral dos espíritos que estão chegando e que nesse momento de transição planetária farão a diferença na formação da sociedade do porvir, acelerando a marcha do progresso. Quando destacamos a importância real da família, evidenciando os vínculos de pais, filhos e irmãos universais que todos somos, geralmente nos sentimos um pouco acuados, diria até mesmo assustados em relação à virtude das responsabilidades grandiosas que temos uns com relação aos outros. Porém, não devemos nos esquecer que temos o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, a nos esclarecer sobre o nosso papel, formando assim pouco a pouco uma sociedade consciente dos seus direitos e dos seus deveres, da sua realidade espiritual e de que somente por meio da lei de amor é que extirparemos as desigualdades, as injustiças, os devaneios e as ilusões no que se referem às conquistas materiais e aos provisórios títulos sociais que por ora apresentamos. Em nossas preces de cada dia, peçamos ao Pai para que consigamos compreender definitivamente que somos uma imensa família, cuja edificação somente será sólida se for construída nos alicerces do amor, da fraternidade e da caridade. A lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica do Nazareno é de que a nossa família é a humanidade. Temos respeito para com nossos pais e para com a nossa mãe, também para com os nossos irmãos, mas encontramos pelo mundo fora tantas outras mães que nos amam, tantos outros pais que nos querem bem e tantos outros irmãos que convivem conosco e se relacionam conosco melhor do que muitos irmãos biológicos. Perguntamos então, quem são meus irmãos, quem é minha mãe e quem é meu pai? Se falarmos em termos físicos, não temos dúvida. Meu pai é o seu fulano, minha mãe é a dona Beltrana e meus irmãos são os cicranos. Contudo, a lição de Jesus Cristo não era para aquele momento, era para todos os tempos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos estão na humanidade, como dissemos. Daí verificamos que temos esses dois níveis de parentela, que nenhum de nós ignora que somos filhos de um único grupo sanguíneo e de um grupo genético. Dizemos também, ele é alto como os avós, ele é gordinho porque toda a família é assim, ou carrega esse problema porque é genético familiar. Aí está a nossa família corporal, a nossa família biológica. Entretanto, ninguém ignorará que existe uma família muito maior do que essa ao nosso redor e distante de nós, que é a nossa família espiritual. Vale a pena então colocarmos a nossa primeira reflexão do dia. Quem é que compõe essa nossa família espiritual?
Quem é que faz parte dessa nossa família espiritual? Vejamos que temos fazendo parte dela muitas criaturas que fizeram parte do nosso passado, de outras vidas nossas. É muito comum nos identificarmos de tal maneira com alguém que admitimos que já nos vimos antes, não é verdade? Não há outra saída, temos que ter vivido juntos anteriormente. De modo que a afinidade não implica em desamor, não implica em ódio, implica em falta de sintonia. Deste modo, vamos trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornarmos uma só família. No livro Sabedoria do Evangelho, no capítulo A Família de Jesus, Carlos Pastorino nos explica essa passagem com um olhar benévolo sobre os que o rodeavam. Nos diz o autor: o ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é o mais importante que a natural e sobreleva-se a ela. Já no Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec comenta: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que precisamos uns dos outros. A questão é que precisamos um dos outros, como diz Kardec, para progredir, mas nem sempre encontramos esse apoio mútuo entre os nossos familiares, já perceberam? Já no livro Teu Lar, o irmão José nos fala que nem todo problema em nosso relacionamento doméstico é consequência de vidas anteriores. Os espíritos também se atraem pela necessidade mútua de um aprendizado, onde estão chamados a se resgatarem das sombras da sua própria ignorância. Vamos citar Emmanuel no livro Rumo Certo, aspas, é acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, que saibamos respeitar neles, os nossos familiares queridos, a liberdade e de igualmente desfrutarmos perante as leis do universo, a fim de crescerem e de se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Já novamente Emmanuel, no outro livro chamado Palavras de Vida Eterna, nos diz: se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente às famílias e à fé. A convivência com a parentela carnal não é um mero exercício de forçada tolerância para que nos livremos dela um dia, claro que não. A finalidade maior é a harmonização. Trata-se de aprendermos a conviver bem com os familiares, criando elos de simpatia e de afeto, ainda que sejamos diferentes. Se apenas toleramos aquele que está ao nosso lado, guardando mágoas e ressentimentos, estaremos perdendo o nosso tempo e semeando dificuldades para o nosso futuro. Certamente, todos nós gostaríamos de pertencer à família de Jesus. Para tanto, segundo suas palavras, é preciso cumprir a vontade de Deus. Parece meio complexo, não é? Saber o que Deus espera de nós. Aqui entra a incomparável sabedoria do Mestre Jesus. Em breve anunciado ao alcance de todas as inteligências, ele explica que cumprir a vontade de Deus é fazer pelo semelhante todo o bem que gostaríamos de receber. Simples, não? Simples e eficiente, principalmente dentro do lar. Ninguém consegue ficar indiferente a exemplos diários de abnegação e de sacrifício, de compreensão e de renúncia, de bondade e discernimento. Quando observando o Evangelho, deixamos de ver nos familiares os indesejáveis e os enxergamos como a nossa oportunidade de colaborar com Deus na edificação dos seus filhos, operam-se milagres. Integrar-nos todos na família universal é a nossa meta. Daí, novamente, eu pergunto: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Com certeza, quando Jesus disse isso, a pergunta surpreendeu a todos. E surpreende a nós também. Após dizer quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele correu o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor. Não eram do mesmo sangue, não estavam unidos a eles pelo anseio de conhecer a Deus e cumprir suas leis, prontos a aceitar-lhe a orientação e partilhar com ele do mesmo ideal. Ele simplesmente concluiu: todo aquele que fizer a bondade e a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não agrediu,
mas também não se deixou reter e ainda aproveitou o incidente para um novo ensino. Além da família consanguínea e parenteral, existe uma outra família espiritual formada por afinidades de pensar, sentir e agir. Se os laços que unem as pessoas da família corpórea forem puramente materiais, podem se extinguir com o tempo ou se dissolverem moralmente já mesmo nesta vida. Mas quando há uma afinidade, uma simpatia, uma semelhança de inclinações, os espíritos se sentirão unidos entre si antes, durante e depois da vida terrena. Novamente, Emmanuel, no livro Leis de Amor, nos informa: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Falou-nos Emmanuel: a família que temos é a que fomos construindo ao longo das existências. Traduz não somente nossa afinidade espiritual, mas também as expiações inadiáveis. Embora, em alguns casos, o ensejo abençoado de realizarmos uma boa obra em especial seja essencial. Serão parte de nossa família espiritual essas pessoas? Talvez. Neste caso, encarnaram conosco por muito quererem para nos ajudar e para nos estimular mutuamente, chegando junto como irmãos, antes como ascendentes e depois como descendentes. A pessoa bondosa e afável se dá bem com todos, não é verdade? E às vezes combinamos com aqueles que são tão imperfeitos quanto nós. Com outros nos damos mal, sentimos até antagonistas, adversários. Por que será que acontece isso? Talvez sejam nossos opositores naturais gratuitos. Cumpre-nos evitar que a situação então se agrave. Se a animosidade vier de vidas anteriores, temos aí a oportunidade para o perdão e para o reajuste recíproco. Olha o que Jesus nos diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E aqueles familiares que estão sempre carentes e dependentes de nós, se formos devedores ou responsáveis pelo fato de eles se terem tornado assim, nossa obrigação é ampará-los e recuperá-los. E os que são diferentes de nós, servem-nos de prova e de aprendizado, testam as nossas virtudes, ensinam ângulos novos e diferentes da nossa vida e dos seres. A grande e única questão é saber como viver bem em família. Novamente vamos citar Emmanuel, que devemos revestir-nos de paciência, de amor e compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer nesta luta doméstica. Não se trata de vencer uns aos outros, mas de vencer-se às dificuldades da convivência. Emmanuel. E se quisermos nos tornar um dia membros da família espiritual de Jesus, aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Belas palavras ditas por Emmanuel. A lição de Jesus, na individualidade, quanto ao modo de serem tratados os parentes consanguíneos, vale hoje e sempre. Não é o fato, repetimos, de haver um laço de parentesco que pode desviar o curso evolutivo do espírito. O parentesco espiritual da fraternidade real com todas as criaturas, porque somos filhos do mesmo Pai, é muito mais forte. Os parentes, inclusive pai, mãe, irmãs e irmãs, são acidentes temporários que se desfazem ao terminar essa encarnação. E dentro deste programa são definidos como objetivos gerais: a integração do ser consigo mesmo, a integração com o próximo e a integração com Deus. Com a percepção de que há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, vem o Espiritismo convidar o indivíduo à vivência do amor verdadeiro, cujo exercício começa no ambiente familiar. No princípio dissemos que poderíamos ter uma casa, uma família, mas não termos um lar, se ali não houvesse o entendimento. A harmonia no lar é a grande tarefa que nos se apresenta pedindo esforço e dedicação em prol do bem comum. É um trabalho de todas as horas. E a prática do Evangelho no lar, num dia marcado com hora marcada, é o cultivo do Evangelho de todas as suas benesses no próprio coração das criaturas e que fará essa união em família. Fica aqui a nossa sugestão. O ideal seria tratarmos os nossos familiares como tratamos as visitas. Já pensou sobre esse aspecto? Além da eliminação das arestas, fruto de nossa inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência. As pessoas do nosso convívio apontam nossas falhas, ajudando-nos a corrigir os desvios de conduta. Procuremos meditar sobre essas reclamações. Será que eles não têm mesmo razão de reclamar? Jamais construiremos uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz no mundo começa exatamente sobre as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? O melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família, porque no lar nós vamos compartilhar a vida com pessoas diferentes de nós e todos estão reunidos para um lar doce lar. Estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso. Eles nos trazem lições ainda não aprendidas por nós. Diante daqueles familiares que representam um problema, por que não nos indagarmos? Qual a lição de vida que ele está me trazendo? Será paciência, aceitação, perdão, até mesmo doação? Portanto, vamos amar nossa família do jeito que ela é, esforçando-nos para que ela melhore. E se eles não são aquilo que gostaríamos que fossem, lembremos de que nós podemos também não ser aquilo que eles esperavam de nós. Pense muito nisso e reflita. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e vibrar em prol da nossa humanidade, que passa por momentos tão turbulentos. Vibremos pelos lugares onde a dor e o sofrimento estão instalados, como hospitais, e lá aos profissionais da saúde, as creches, asilos, presídios. Vibremos pelos dirigentes das nações para que possam tomar boas decisões. Vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como pela nossa casa espírita. Peçamos uma vibração para o nosso ser interior e outra para os locais onde ela for mais necessária. Graças a Deus. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça um comentário e críticas e, se possível, indique o nosso canal aos seus amigos. Até uma próxima. Muito obrigado. Fiquem em paz.